Om Shanti. As I take the Ishti from Baba, Enquanto eu recebo o Drishti de Baba, the awareness of being an instrument a consciência de ser um instrumento, Baba has made me Nimitz. Baba has made me instrument. Baba fez de mim um instrumento. So whatever I am able to do, Então, qualquer coisa que eu seja capaz de fazer, the ability of the soul. Baba dá poder, ele aumenta a habilidade da alma. Então, não há eco. There is humility. Há humildade. I am humble that Baba shows me to be instrument. Eu sou Baba humilde porque Baba is a child. me mostra como ser um instrumento, me adota como um filho. So there is no ego, it's just humility. Então, nada de ego, apenas And humildade. I use the humility E eu uso a humildade as a dress. como uma vestimenta. I choose humility Eu escolho a humildade like a shield como that keeps me safe. escudo que me mantém a salvo. In humility, you are cooperative Na humildade, você é cooperativo. and you give happiness to everyone. So E you become você happiness. dá felicidade a todos. Então, você se torna um doador de felicidade. Om Shanti. O método mais fácil de constantemente permanecer contente é constantemente manter uma aquisição ou outra em frente a você. Porque você nunca se esquece das aquisições. Você pode se esquecer de pontos do conhecimento, mas ninguém jamais se esquece de uma aquisição. O que você recebeu do Pai? Quanto que você recebeu do Pai? Você gosta de uma variedade, não gosta? Você não gosta da mesma coisa o tempo todo. Então, olhe para suas aquisições. Quanto conhecimento você recebeu dos tesouros de conhecimento? Quantos poderes você conseguiu através do yoga? Quantas aquisições você tem? Quanto que você recebe da prática de manter essa intoxicação e a felicidade? É uma lista longa, não é? Mais cedo foi dito a vocês que vocês têm que permanecer contentes, mantendo as aquisições das virtudes de todos em frente a você. Porque quando você adota mesmo uma virtude, como os vícios têm uma relação muito profunda, se externamente você tem raiva, então, junto com a raiva, você checar internamente, também haverá ganância e ego lá dentro.
Então, alguns estão na forma imersa e outras imersas. Você pode manter uma virtude. Então, cada dia definitivamente tem a experiência de ser a personificação de uma ou outra aquisição. Se a aquisição está numa forma emersa, então a falta de aquisições vai ter terminado e você vai permanecer constantemente contente. प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की Om Shanti. With the Om feeling Shanti. of being an instrument and being humble, Com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa o mundo novo, doador de felicidade. Use sempre a vestimenta da humildade. Esta humildade é a sua armadura, a qual é o seu meio de segurança. Você fará os outros se curvarem a você com sua humildade. Uma alma de coração humilde pode se tornar uma doadora de felicidade. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day Om 26. Shanti, bem-vindo ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 26 de julho, com o sentimento de ser um instrumento e, sendo humilde, construa o novo mundo. O tópico de hoje é doador de felicidade. E agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Everyone is okay, everyone is well. Om Shanti, todos estão bem? Todos estão ok? Todos bem? Hoje nós viemos para a Peace Village. Baba está nos fazendo viajar. Hoje aqui, depois na outra casa de Baba. Mas é bom. O serviço está acontecendo. A maneira como o Baba continua definindo humildade, realmente eu entendo o que é humildade, porque humildade pode ser confundida com submissão. É bom utilizar o poder da tolerância, o poder de enfrentar, mas também é muito, muito importante que, se você tiver que responder, você entende que
não deveria ser a partir de uma reação de raiva, because that will really work like a weapon. porque isso vai realmente funcionar como uma arma. You know, like Baba always says that Mas Baba sempre diz que se alguém mente e você fica com raiva, it's a reaction. No? então a Getting reação, angry is not good. Lying is ficar com raiva não é bom. saying humility. Então, por isso que Baba está falando sobre humildade. Being Não significa supressão, but your reaction, your response mas a sua reação, a sua resposta deveria ser de uma forma humilde, porque more effect. qualquer coisa que você falar com humildade é mais efetivo do que se você falar alto. People out of fear might not respond, but they won't have respect. Alto, as pessoas não vão te So respeitar. very subtly, Então, muito you have to sutilmente, notice that você tem que reparar Baba says que if you are in self-respect, quando o Baba fala que se você estiver no seu autorrespeito, não vai haver ego. so my reaction, my response Então, minha reação, minha shouldn't be out of resposta ego, não deve ser a partir do ego, feelings of not being respected, ou esse sentimento de que não foi respeitado. but then how do I construct it? How do I Então, como que eu construo? Como é que eu faço as coisas acontecerem de forma apropriada? Baba fala que você é um instrumento humilde, construtor. Então, como que eu me torno construtor, construtivo e com atenção no relacionamento e não na tarefa? Então, sempre que você tiver que responder, ser humilde não é ser submisso, mas com grande respeito e humildade. Eu posso responder. E isso pode ser bem efetivo. Algumas pessoas não aceitam humildade e se aceitam, então acham que as coisas vão voltar a acontecer. Então eu tenho que praticar, manter, usar. E você pode verificar no seu primeiro nível do pensamento que tipo de pensamento, o que que eu estou pensando? É um pensamento de humildade? Mas então, como a humildade está muito conectado com o autorrespeito, naturalmente, como nossa Dadi Prakashmani, tudo, ela simplesmente dizia, ok, não se preocupe, está tudo certo. E isso vem do autorrespeito. Eu vi Dadi Prakashmani muitas vezes, mesmo se estivessem criticando entre eles ou para ela, é como se ela não tivesse ouvido. Então, isso é chamado de autorrespeito verdadeiro. Verdadeiro autorrespeito, verdadeira humildade. Então, outro exemplo, considere a humildade como uma vestimenta. Isso significa seja uma personificação da humildade. Todas as grandes pessoas, elas são sempre humildes, porque elas são grandes de qualquer forma, elas não precisam de nada mais. Então, às vezes, quando a pessoa é originalmente assim, afortunada, ela não tem ego.
just be embodied Então, a humildade é humility as your como uma vestimenta, armor, como uma armadura, in other words means safety. que, em outras palavras, significa segurança. Quando você está usando uma armadura, Nothing can hit you. nada, nenhum arco, nada pode uma And it's so flecha, interesting that nenhuma flecha pode te alcançar. Maya hits us in many subtle ways. Maia nos atinge de muitas formas That is why sutis. Baba said it's good to E é wear armor. por isso que Baba fala que é bom usar uma So when you armadura. wear it, then no one will be, Quando você usa, Maya will not be able to ninguém, Maia não será capaz de atingir você. when there are true humility, Quando há uma verdadeira then humildade, others will automatically outros respect you and vão bow to you. automaticamente respeitar você, se curvar a você. Naturally, Naturalmente. people like they didn't know Brahma Baba or Dari. Muitas pessoas que não conheciam Brahma Baba nem Dari, Naturally, they will bow. mas quando eles chegavam próximo a eles, naturalmente, Saying that, eles se curvavam. É isso que Baba está Baba dizendo. says a noble-hearted soul can become, or the O Baba humble-hearted está dizendo, the bestower of happiness. uma alma humilde, So our ela se response torna doadora de can be out of self-respect, but our response is not because Nossa resposta não deve vir a partir do ego. so as I was mentioning, Então, como eu be estava submissive, mencionando, você não precisa ser not right. submisso ou tolerar aquilo que não é certo, Don't mas respond with não responda com raiva, não responda com ego, mas com humildade. Humildade é algo que automaticamente traz as coisas boas em nós. So generally, Então, people either become very arrogant or very geralmente, ou as pessoas se tornam muito arrogantes ou elas se tornam muito submissive, submissas. very submissive, Muito arrogantes ou muito submissas. but we don't have to be submissive. Mas nós não precisamos ser nem submissos e nem arrogantes, mas humildes. About humility. Então, quase o mês todo nós estamos falando sobre humildade. Last month's homework of E eu me conectei others. com o mês passado sobre dar respeito aos And outros. now, E agora, dress of humility, usando essa vestimenta ou armadura da humildade, apply that whole day. amanhã vamos aplicar isso o dia todo. Every day, it's like right Cada humility dia é como in the o- self. se o tipo correto de humildade estivesse emergindo nas nossas práticas Introvert immediately check. internamente, Little bit arrogance. Now checar little bit of anger. se tem um pouquinho de arrogância, um pouquinho de raiva. Como o Baba disse There are other hoje, quando tem um vício, outros vícios vêm, eles estão Same conectados. is when you have one virtue, Então, mesmo quando você tem virtues also. uma virtude, as outras virtudes também vêm conectadas. So that is why we have to use Então, virtue, right? Então, é por isso que nós temos que usar as virtudes, certo? Porque tem outras virtudes que vêm junto, Patience, como, por exemplo, a confiança, a paciência, virtue. a humildade, qualquer Then virtude. automatically other Elas, virtues will come. então, automaticamente outras virão junto. Today Baba said, E também Baba disse hoje, experience contentment, para experimentar necessary contentamento é necessário to think of pensar attainments. em algumas aquisições. What is my attainment? What are my Quais attainments? são as minhas aquisições?
And when you think of attainments, then E quando você pensa em aquisições, em there comes conquistas, contentment. vem o contentamento. All daddies, they all were from very, very Todas as dádivas, decent and prosperous families. elas vieram de They famílias never had to cook, prósperas, everyone não tinham tido que cozinhar antes, tinham muitas pessoas para ajudar, para ajudá-las. Mas quando você falava com elas, elas eram tão doces, tão humildes. Mesmo o Brahma Baba, ele nunca nos fez sentir que eu entreguei tudo a Baba, eu era um comerciante de diamante. Não, o Baba nunca disse isso. Ele fez o que tinha que ser feito. E agora está por nossa conta como seguir, como nos render como a alma original, não ter ego. Baba fala que as almas originais terão essa intoxicação verdadeira, esse enlevo verdadeiro. Como quando nos damos conta de que somos uma alma divindade da religião das divindades. Então, se eu sou uma alma divindade, eu terei automaticamente isso, essa imagem de respeito. E os sentimentos puros que vêm daí. Algumas almas, você olha para elas e vem o amor, a pureza, de uma forma muito natural. É sobre isso que Baba está falando. Ser instrumento, ser construtor. Simplesmente tenha esse pensamento. Baba está fazendo de mim um instrumento e não eu me tornei, eu sou, mas Baba. Primeiro Baba. Alguém ligou da Índia. Ele ouviu sobre a minha viagem a Londres. Foi realmente incrível, 36 horas. Mas em 36 horas, tanto foi feito no nível sutil e físico. Mesmo quando Baba vai fazer, mas você precisa ter coragem. E ele dá ajuda. Então, você continua fazendo. Milhares de almas, filhos de Baba, estavam lá para compartilhar o triste um com o outro. É como quando surge algo que você pode fazer, você deve fazer. Todos estavam tão felizes, tão gostando tanto. Mesmo que Baba faça através de mim, Baba faz. Você nem sente que você fez. Simplesmente mantenha o seu pensamento elevado, seus sentimentos puros. Então, hoje, Baba está falando que a humildade é como uma vestimenta, é como uma armadura. Humildade é aquilo que faz com que todos se curvem e, finalmente, dá felicidade para outros. Isso é algo muito interessante, porque, de qualquer forma, seja como você responder, responda de uma forma suave, não falando alto.
tenha respeito, respond the fale o way que é correto, but sometimes anger get mixed, sometimes mas ego às gets vezes mixed, then vem o humility is ego, not there. vem a raiva e a humildade não está lá. So whenever there's something, Então, first make your quando feelings pure. qualquer coisa, faça os seus And then sentimentos say what is ficarem right. puros e então diga o que é certo. But why so suddenly head is hot now? And we say something. Mas quando você fala algo Instrument will never do that. de uma forma So tomorrow our homework is não correta, nenhum instrumento armor, humilde faria dessa forma. humility. Então, So how use a humility brings vestimenta da happiness. humildade. These E are very, very good também como que a humildade traz felicidade para todos. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. So before Om we go Shanti. forward, I would like to Avyakti let you all Parivar. know that 28th of July is Antes de World seguirmos, Series Day. And we have received então, very nice points. para vocês saberem que no dia 28 de julho, comemoramos o dia de Tiriman Mohini. Então, e também ofereço ancestrais. Versões elevadas de Deus, fluindo através dos rios do conhecimento. Baba experimentou no começo pela punição. Eu me lembro do experimento que você conhece das Dades. Era em Sindhi. Naquele momento, Baba fez obrigatório que todos falassem apenas em Hindi na Yagya toda. Eu estou falando sobre a linguagem. Baba anunciou uma punição se alguém falasse, mesmo que por engano, outra língua. Sindhis, o Sindhi. Baba ia punir se isso acontecesse. Ele falava, você falou em Sindhi, você não vai receber nada hoje. Então, dessa forma, Baba trouxe atenção para a língua. Nós não temos nenhuma Dade em Mumbai, Shantamani Dade, Atamani. Olhe para elas. Eu nunca vi ninguém falando Sindhi. Elas tinham tal controle sobre a linguagem que eles deixaram a sua língua mãe, nessa interação para falar apenas em Hindi. Eu estou fazendo essa pergunta apenas em relação à língua. Se nós nos encontramos entre nós mesmos, se não somos capazes de esquecer nossa língua mãe, nós temos que falar apenas a linguagem de Baba. Nossas
os estrangeiros estão aprendendo, o Sister Denise, Sister Maureen, eles estão aprendendo a língua, o Hindi, eles estão aprendendo a língua que Baba fala, as palavras que Baba fala, e nós podemos entendê-lo perfeitamente. O que acontece com nós? Nós temos que traduzir para a língua local nos centros. Isso é uma coisa simples. Baba liberou as irmãs e elas passaram a ter atenção ao Hindi. Se elas falassem Sindhi, não receberia recompensa. Até hoje, nós definitivamente temos o sentimento de nossos relacionamentos, nas nossas interações, porque vivemos em família. Eu digo isso com experiência. Não achávamos que aquelas duas eram mãe e filha. Um dia, Tade nos disse nós não tínhamos o sentimento de 83 nascimentos a partir da vida delas. Você vai ver, Jasodamanda era a mulher de Brahma Baba, e antes que ela recebeu o conhecimento, ela era uma dona de casa. Mas ela teve que ter um alto salto, ela teve que se colocar num novo relacionamento, de que ela teve que transformar-se. Ela teve que ver Baba, o marido, agora vê-lo como o pai. Ela teve que fazer uma mudança tão grande nos limites deste um relacionamento. Baba nos disse para ficar nas famílias, mas nós estávamos tão envolvidos na família, nas atividades por 83 anos. Baba disse que vocês são irmãos espirituais, irmãos e irmãs espirituais nesse 84º nascimento. Então, dessa forma, deveria ser os seus relacionamentos. De nossa família Alok, aqui nesse 84º nascimento. O dar e receber de nossa vida deveria ser baseado nisso. Até que nós hajamos de acordo com o nosso 84º nascimento, os nossos relacionamentos, nossas tarefas, nós não... Porque dos relacionamentos que você está atraído. Em inglês é dito, sempre há essas ligações. Elas dificultam o yoga, quando não conseguimos sair fora disso. Dessa forma, não há uma velocidade rápida nos nossos esforços. E você sabe que, à medida do sucesso que nos foi dito, Baba revelou o questionário, que são 2 perguntas no teste final. Conquistador de apego e personificação de consciência. Então,
quanto você se tornou um conquistador de apego e consciente de que eu sou uma alma. Quanto seríamos bem-sucedidos em fazermos tudo na consciência correta. Porque estamos amarrados nesse apego ao corpo, então estamos nessa escravidão do corpo. Então, é por isso que não pode ir além disso. É por isso, desde que falei desde o começo, que quaisquer situações e relacionamentos do presente é nossa tarefa. Om Shanti. So now let's do Avik Murli. Welcome to Avik the Journey. Avik Murli is from 1969, speaking to the heart of an angel. Agora vamos para a Murli, a partir de 1969. Revisando o ano de 1971. Falando para o coração de um anjo. Om Shanti. Today is Om the Shanti. Murli of the 29th of April, Hoje 1971. é a Murli do dia 29 de abril de 1971. O método para passar o papel ilimitado. Os Kumars cantaram uma música. Hoje em dia, nenhum canto de Madhubana está vazio. Em vez disso, você vê um brilho de estrelas em cada canto. Então, por que você o chama de vazio quando o sol se torna sutil a partir do físico? As estrelas são claramente visíveis. Então, o Pai se tornou sutil do físico para mostrar o brilho das estrelas ao mundo. Então, por que você o chamaria de vazio? Você pode dizer que o sol físico se pôs. No entanto, o sol do conhecimento se tornou avyakti, não físico do vyakti, físico. Mas ele ainda está com as estrelas. Ele não pode ser um companheiro constante na forma corpórea. Mesmo estando na forma corpórea para ser um companheiro constante, ele costumava estar no estado avyakti e considerava um companheiro avyakti. Então, mesmo agora, ele pode ser um companheiro constante na forma avyakti, porque a forma avyakti é livre dos laços de um corpo físico. Assim, para ser o companheiro constante de todos vocês e para levá-los para longe da consciência do corpo, a parte avyakta está sendo atuada agora. Bapdada está constantemente com todas as crianças de qualquer maneira. Anteriormente, havia uma música composta. Por que você está ficando impaciente, mãe? Algumas crianças cantaram essa música. Eu sou o companheiro constante de todos, mesmo agora. E aqueles que desejam experimentar isso, podem fazê-lo. Para experimentar isso agora, porque Baba está avyakti, você só pode ter essa experiência quando se tornar avyakti da mesma forma. Para ter essa experiência única, permaneça sempre além dos sentimentos corpóreos e da consciência do corpo físico. Ou seja,
Seja um observador desapegado. Só então você poderá experimentar ser um companheiro. Você entende? Acha. The second Murli, A segunda Murli 6th of May, 1971. é do dia 6 de maio de 1971. Are the light of the eyes. Hoje, Baba, Baba, the o jeweler, is happy. joalheiro, está feliz. O título é Decoração Especial de Bagdada é a luz dos olhos. Hoje, Baba, o joalheiro, está feliz em ver suas joias. Ele está vendo que cada um de vocês, joias, está fazendo esforço de acordo com sua própria capacidade e avançando. Cada um de vocês sabe que tipo de joia é? Que variedades de joias existem? 8 tipos. Que número de joia você é? Você não se tornou igual a um diamante ao ficar na companhia do diamante? Todos vocês são joias, mas a primeira é a joia dos olhos. Então, todos vocês não são joias dos olhos? Uma é a joia dos olhos e a segunda é uma joia do colar. Você sabe qual é o terceiro estágio? O terceiro são as joias da pulseira. O primeiro número de todos é a joia dos olhos. Quem pode se tornar isso? Aqueles que não veem nada além do Pai através de seus olhos são as joias dos olhos. Aqueles que falam sobre o conhecimento através de seus lábios são um pouco menos que aqueles do primeiro número que lhes foram contados. Eles sempre têm a lembrança do Pai em seus olhos, para que revelem apenas a imagem do Pai, enquanto esses falam sobre serviço através da garganta, e é por isso que eles se tornam parte do colar. Qual é a especialidade do terceiro número, que são as joias da pulseira? Eles se tornam ajudantes de uma forma ou de outra, e o resultado de ser ajudante é que eles se tornam as joias da pulseira. Cada um de vocês deve se perguntar: que joia eu sou? Você é o primeiro número, o segundo número ou o terceiro número? Todos vocês são joias e vocês são a decoração de Bagdada. Agora, diga a Baba, que joia você é? De acordo com os sinais que lhe foram mostrados, você é aquela joia que passa com honra, mesmo entre aqueles em quem há esperança, ainda há um número. Achar. Continuamos amanhã. With the feeling of Com o being sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa o novo mundo. bestower of Doador de felicidade. always wear the dress
of humility. Sempre vista a vestimenta da humildade. This humility is your armor. Essa humildade é a sua armadura, a qual é o seu meio de segurança. You will make others Você fará os outros se curvarem a você humility. com sua humildade. A humble-hearted soul, Uma alma de coração humilde bestower pode se tornar uma doadora de felicidade. निर्मल और निर्मल